Amados, vocês têm costume de responder as coisas sem pensar? Fala as coisas sem as pessoas, de repente, terminar de formular a pergunta, ou então já faz um pré-julgamento da situação e começa a falar as coisas aí, tacando às vezes o louco em tudo, perde a paciência, sai falando, às vezes magoa as pessoas e acaba se magoando também. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra de hoje está na carta de Tiago, versículo 1. Eu vou ler do 19 em diante, do 19 até o 21 completo. Amém? Nós vamos falar sobre as nossas palavras, sobre a nossa conduta e como que a gente está agindo aí, como está o nosso coraçãozinho aí. Palavra importante, palavra bonita, palavra de edificação, de exortação, e eu tenho certeza que vai falar muito com vocês. Amém? A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. A gente tem que lembrar que esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo morreu lá no início da igreja, lá no início do cristianismo. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Essa carta aqui provavelmente foi a primeira carta escrita no Novo Testamento. Ela foi escrita por volta de 45, 50. Tá? Então foi uma carta assim bem lá no início que ela foi escrita também. Mas não tinha dado tempo da igreja estar avançada como ela está, como ela apresenta aqui na carta. Mas é uma carta aí, provavelmente o primeiro livro aí do Novo Testamento. Então vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Que palavra que é essa? A palavra de Deus, é lógico. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que conselho Tiago dá pra gente, e isso a gente está falando, gente, lá nos primeiros anos aí, né, do primeiro século, ali lá atrás. Tiago fala da língua. Tiago fala muito da língua da gente, ele dá muita ênfase nessa questão da gente, da língua, né? Ele fala muito, a gente ter cuidado com as nossas palavras, cuidado com o que a gente fala, cuidado para a gente não estar machucando as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Seja tardio em falar, ouve, tenha paciência de ouvir, tenha paciência em estar ouvindo o que o irmãozinho está falando, tenha paciência em ouvir o que o seu líder está falando, tenha paciência em ouvir o que o seu esposo está falando, o que essa esposa está falando, o que o seu filho está falando, o que os seus pais estão falando, o que uma criança está falando. Seja calmo, seja disposto em estar ouvindo essa palavra, ouça com sabedoria, seja tardio em irar-se. A gente está irando com muita facilidade, as pessoas às vezes mal começam a falar, mal termina de falar, a gente já está metendo louco na pessoa, já está falando, às vezes a pessoa não está nem concluiu a palavra, a gente corta o assunto no meio e já desbanja, já fala aquele monte de coisa para a pessoa e a gente nem sabe às vezes que a pessoa queria falar, não deu oportunidade para a pessoa falar, não teve paciência em ouvir. Então aqui, olha essa exortação que ele faz aqui, olha. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, esteja à disposição de ouvir. Né? A gente tem aqui 2 ouvidos e uma língua, uma boca só, né? Então, ouça mais, né? Fale menos, ouça com sabedoria, ouça com mansidão, ouça com coração puro, com coração calmo. Tem gente que já vai às vezes numa reunião, vai numa oração, num grupo de oração, vai no culto, já vai irado com as coisas que aconteceram a semana e às vezes ele se alimentou a semana inteira de coisa que não presta.
discutiu a semana inteira, brigou a semana inteira, viu que não presta na televisão, viu coisas tristes na televisão, ficou assistindo coisas que não prestam, foi atrás de pornografia, foi atrás disso, foi atrás de coisas que não prestam. Chega na igreja, a palavra bate e volta. Não entra no coração, não consegue entrar no coração, porque o coração da pessoa está cheio de coisa que... está cheio de impurezas, vamos dizer assim. Então, Tiago exorta, limpa seu coração, né? Que seu coração seja puro. Como que a palavra vai entrar? Às vezes a palavra ela entra até na cabeça. Ela entra na cabeça, mas ela não consegue chegar no coração. Ela não consegue. Uma coisa é você colocar a palavra na cabeça e você falar, o pastor falou sobre isso, isso, isso e isso. Mas ela entrou no coração? Às vezes a palavra não entra no coração, porque o seu coração está cheio de coisa que não presta. E aí há um bloqueio. Não entra as coisas de Deus no coração. Seu coração está cheio de coisas de impurezas, está cheio de coisas que Deus não tem como Deus entrar ali num coração que está tão cheio de coisas ruins, tão cheio de podridão, tão cheio de comida estragada, eu falo. Né? Tem gente que se alimenta de coisa estragada a semana inteira. De discussão, de briga, chamou atenção, brigou, não ouviu, chateou 10, 20, 30, falou um monte de palavrão, se alimentou de coisa que não presta, aí chega na igreja, às vezes no domingo, né? Quer se alimentar da palavra. A pessoa sai da igreja praticamente do mesmo jeito, porque não conseguiu, né? A palavra não entrou no coração da pessoa. O coração da pessoa está muito cheio de impureza, está muito sujo. E a gente tem que fazer aí uma faxina no coração da gente. Tem que limpar o coração da gente e que esse coração permaneça limpo. Porque a palavra fala, seja tardio em falar, ouça primeiro. Então tá aqui, todo homem, pois seja pronto para ouvir. Tenha disposição em ouvir, não fica nesse desespero. Tem gente que eu já prestei atenção, quando uma pessoa começa a falar, a pessoa já interrompe. Olha, eu tô pensando em fazer isso, a pessoa já chega, já interrompe e a outra fica quieta. Porque foi interrompida, nem terminou de passar a ideia. Nem terminou, às vezes, no ministério, né? A pessoa vai conversar, às vezes, com o pastor, com o líder, com o dirigente, algo assim. A pessoa, olha, tá pensando em fazer isso, a pessoa já corta. Já vem outra coisa, não tem paciência em ouvir. E a gente tem que ter paciência em ouvir tudo. A gente tem que ter paciência em ouvir tudo. Tardio em falar. Por que será que a gente tem que ser tardio em falar? Porque a gente mal ouve que a pessoa concluiu. O raciocínio da pessoa, ela mal terminou de passar e a gente já está entrando com o nosso. A gente nem conseguiu deixar a pessoa concluir o que ela está falando. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu começar a falar, ser cortada. Ou coisa triste isso, hein, gente? Coisa chata, além de ser uma falta de educação. Você começa a falar, a pessoa já entra num assunto, já começa a falar de outra coisa. Você fica olhando assim, parece, né? Sabe aquele grilinho que fica cri, 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 assim na cabeça da gente, assim, poxa, nem terminei de falar, a pessoa já me cortou, já falou, né? E aquilo vai magoando a gente. Porque eu quero falar, deixa eu terminar de falar, né? Deixa eu expor a minha ideia, né? Tudo tem seu tempo, né? Deixa o meu tempo, né? Me respeita o meu tempo, né? Depois você pode falar, né? Você vem até com a sua ideia, né? Vamos ter uma coisa organizada. Então, olha, tardio em falar, tardio para irar. A última coisa que você pensa no mundo, você é tardio em irar. Tem gente que fica irado com muita facilidade. Qualquer coisa taca pânico, mete louco em todo mundo, fica nervoso, estraga tudo, estraga uma reunião, chuta o balde, vamos dizer assim, né? Joga a toalha, chuta o balde, vende aquele azeite todo, né? E envenena todo mundo, porque a ira é algo que envenena todo mundo, porque quando você se ira, você levanta a ira no seu irmão também. Quando você se levanta naquela ira, aquele seu irmão automaticamente já responde daquele jeito também. É difícil quando você vê uma pessoa irada, o outro está calmo, quietinho, ouvindo a sua ira. É difícil, a pessoa também levanta, porque você provoca isso na pessoa. É quase que instinto da pessoa se autodefender. Você irou, levantou a voz, gritou, falou, outra pessoa também se levanta. É o instinto mesmo da pessoa, né? A pessoa não quer também ficar, né? Vou ficar ouvindo, né? Então, olha, tardio em irar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como Deus vai agir com justiça na sua vida se você é uma pessoa irada? Como? Então, a gente tem que limpar esse coração aí, hein? Tem que limpar esse coração, porque como Deus vai fazer justiça no coração impuro? No coração que está cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de desrespeito em relação ao seu irmão, em relação ao seu próximo,
à sua esposa, ao seu meio de trabalho, ao meio onde você estuda, ao meio que você frequenta, no meio da sua amizade, no meio do seu ministério. Como Deus vai agir com justiça no coração que está cheio de ira. Não tem como, né? O nosso Deus não é Deus de ira. Então, seja tardio em irar. Se possível, não se ire. Não se ire por nada. Você vai ver que não vai compensar. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Tira do coração a impureza. Tira a maldade do coração. Às vezes a pessoa vai para o culto com o coração cheio de impureza, cheio de maldade, e ela não consegue aproveitar uma palavra que o pastor, que o dirigente, que o apóstolo, que o diácono falou lá no púlpito, porque o coração dela está fechado. Aonde há maldade, aonde há esse tipo de impureza, como que a palavra de Deus vai entrar? Como que ela vai florescer no coração de uma pessoa que está cheio de acúmulo de coisa que não presta, cheio de podridão, cheio de coisa errada? Limpa esse coração. Chega na igreja com o coração limpo, preparado para ouvir a palavra. Senhor, peça para o Senhor ajuda. Senhor, limpa meu coração disso. Essa semana foi assim, eu sei que eu fiz isso. Já vai pedindo perdão. Eu sei que eu fiz isso. Que a gente é falho. Não adianta, eu sou, todo mundo é. Não tem aqui nenhum santinho, a gente sabe disso. Mas tenta limpar, vai pedindo desculpa, Deus, me perdoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei que eu magoei, me perdoa. Quando você entrar na igreja, tenta ir com o coração aberto para receber a palavra. Tira as impurezas do coração e trabalhe isso na semana. Tenta se policiar para você não cair nessa armadilha aqui. Porque isso aqui é armadilha. Isso aqui é armadilha de Satanás. Ira, contenda, confusão, impureza, é tudo ira de Satanás. E a gente vai comendo essa comida podre durante a semana inteira. Quando chega na hora da gente ir para a igreja, a gente não consegue ouvir nada, entender nada. A palavra não entra no nosso coração e a gente sai vazio da palavra de Deus, porque ela ficou só na cabeça. Você até sabe o versículo, sabe tudo, mas o coração da gente não alcançou o coração da gente. E a palavra tem que alcançar o coração da gente, né? Eu sempre falo, às vezes, quando eu prego, às vezes a pessoa conhece a Bíblia inteirinha, sabe tudo da Bíblia, mas a Bíblia só está aqui. Ela ainda não desceu no coração. E a Bíblia só fala com você quando ela descer no seu coração. Ela só vai produzir efeito na sua vida quando ela descer no seu coração. Caso contrário, vai ser um mero livro que você lê, põe na estante, lê, põe na estante. A palavra de Deus, ó. Acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra que está sendo implantada. No caso aqui, gente, nesse caso aqui, Tiago estava reportando a palavra que estava sendo implantada nas sinagogas, lá no início do século, né? Eles tinham as reuniões deles, os judeus tinham as reuniões nas sinagogas, e Tiago fala, porque lá no início todo mundo era judeu, né? Depois que foi entrando o cristianismo, né? Mas inicialmente eles eram judeus que foram sendo, né? Foram passando para o cristianismo. Então ele fala, a palavra em vós implantada, que era a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, se existe algo que pode salvar a nossa alma, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para surgir efeito em nossa vida, a gente tem que estar com o coração, ó, limpo, coração tranquilo, puro. Como a gente consegue fazer isso? Reveja a sua semana, reveja os seus dias, reveja o que você fala, reveja se você não está irando com as coisas com facilidade. Tem gente que tem costume de ser irado mesmo, né? Tem gente que até fala assim, comigo não passa nada, comigo, eu não deixo, comigo a coisa é diferente. E acha que isso é bonito. Isso é tão feio. Isso é tão feio, isso mostra uma falta de educação, uma falta de ética, uma falta de amor ao próximo muito grande. Não, comigo não é assim. Comigo você pode conversar, você pode falar, coloca a sua ideia. Eu vou te ouvir com mansidão, eu vou responder com mansidão, eu vou ser tardio em irar, eu não vou irar com você com facilidade, eu sou acessível a você, porque Jesus era uma pessoa muito acessível. Ele era uma pessoa que as pessoas se aproximavam dele com mansidão, porque nele existia mansidão.
Então as pessoas se aproximavam de Jesus. Então as pessoas têm que se aproximar da gente, não com medo, né? Vai lá conversar com ela porque ela é brava, vai lá conversar com ele, conversa você, vai tacando para o outro, né? Porque aí fulano é assim, falando assim. Gente, isso é terrível para um cristão. Não é, a gente não reflete Cristo dessa maneira, porque Cristo foi uma pessoa extremamente mansa. Então as pessoas têm que chegar com a gente assim, tranquilo, pode conversar com a gente, porque nós somos mansos, nós somos cristãos, nós não vamos chegar metendo louco, respondendo com falta de educação, porque o nosso coração tem que estar puro, tem que estar limpo, e a gente vai ser tardio e irá. Você vai ter que fazer muita coisa, muito mesmo, para a gente dar uma resposta assim, né, enviesada, né, dar uma resposta meio assim. Com certeza de um cristão não vai sair uma resposta mal educada. A gente tem que dar uma resposta de ânimo, uma resposta no mínimo educada para a pessoa, mesmo que as nossas ideias sejam diferentes. A gente tem que refletir a luz de Cristo em nossos corações e para as pessoas que estão com a gente. Amém, meus amados? Que essa palavra entre no seu coração aí, ó, coração manso, tardio em irar, tardio em fazer essas coisas, se alimente de coisas boas. O que há de bom para fazer, faça. Ouça uma boa música, ouça um bom louvor, vai ler a Bíblia, lê um bom livro, se edifica com coisas boas que você vai ver que o seu coração automaticamente vai limpando. É como um copo de água que você vai colocando água limpa, vai transbordando a água suja e vai ficando só a água limpa no lugar. É isso que você tem que fazer. Tira o que é sujo do coração e vai colocando a palavra de Deus, a ética cristã, que você vai ver que seu coração vai ficar limpo, como essa água que está aqui. E você vai receber a palavra de Deus e ela vai edificar aí no seu coração e você vai reproduzir ela com muita facilidade, com muito êxito na sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e até o próximo programa.